Você sabia que até este momento, em 2025, 2,4 milhões de mulheres no mundo estão com câncer de mama? Desse número total, 74 mil são mulheres brasileiras. Mas se a gente descobre o câncer cedo, precoce, de forma precoce, ele tem cura. Vem comigo para saber mais. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que é produzido pelo Sim Saúde Campinas e região, e também pela Federação Paulista da Saúde. Para você que é profissional da saúde e para você que gosta de assuntos ligados a esta área. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, o câncer de mama. Vamos falar da prevenção, tratamento, recuperação, dos métodos diagnósticos mais modernos que temos hoje para oferecer para as mulheres brasileiras. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o cirurgião geral mastologista, o médico Dr. Silvio Batista Garcia Simões. Ele é especialista ainda em imagem mamária, um profissional completo que está aqui e vai falar sobre tudo sobre o câncer de mama com você. Dr. Silvio, seja muito bem-vindo ao Vozes da Saúde. Obrigado, sim. Obrigado. Dr. Silvio, vamos começar o nosso bate-papo sobre esse assunto tão sério e, ao mesmo tempo, tão importante, que é o câncer de mama. Primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer: por que ainda o câncer de mama ocupa um lugar de destaque, um destaque negativo no mundo todo? Sirlene, o câncer de mama ainda ocupa, né, essa posição. A tendência ainda é de ocupar. A gente vê em todos os números do Instituto Nacional do Câncer que os números só vêm aumentando, né? Ano após ano. Os números vêm aumentando. Assim, as pacientes cada vez mais diagnosticando, cada vez mais jovens, isso que a gente observa, né? E por quê? Isso, as razões, né? O que está acontecendo para esse aumento? Então, a gente fala sobre os fatores de risco, principalmente, né? Então, tem aqueles fatores de risco que não são modificáveis, que a paciente já nasce com esses fatores de risco, então, geralmente, mutações genéticas, né, que é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama não alteráveis, e os fatores comportamentais e ambientais, né? Então, hoje a gente percebe que as mulheres, elas acabam menstruando, né, tendo a menarca, a primeira menstruação, muito mais cedo. Né? Então elas são expostas ao hormônio cada vez mais cedo, e a menopausa tardia, né? Então cada vez mais as mulheres vão menopausando tardiamente. Então esse tempo de exposição ao hormônio é um fator de risco, né? Um grande fator de risco também que a gente sempre percebe é não amamentar, né? Então a amamentação é um fator de proteção. Então hoje as mulheres, né, com as suas escalas de trabalho, né, cada vez mais atarefadas, né, então jornadas de trabalho, acaba muitas vezes não amamentando, então optando por não amamentar. Sim. Então o aleitamento materno é um fator de proteção, coisas que a gente percebe que isso está diminuindo, né? Outros fatores importantes, sedentarismo. Eu tabagismo, ia lhe perguntar, sedentarismo, tabagismo, alimentação, cada vez mais à base de processados, carnes vermelhas, né? Então isso é um fator de risco importante. Podemos falar sobre o etilismo, então o uso de bebida alcoólica, né? Quanto mais doses de bebida alcoólica,
isso aumenta mais o risco para o câncer de mama também. Só para o câncer de mama ou para outros? Para vários outros. Vários assim, outros. Para o tabagismo e o etilismo, a gente não precisa nem falar. Sim, né? Então, em relação a câncer de pulmão, a câncer de estômago, né? Os processados em relação a câncer coloretal. Né? Então, são fatores para todos os tipos de câncer, mas o câncer de mama ainda versa como um dos principais tipos de câncer. Né? São 3 fatores, né, que o senhor disse que levam, né? Então, são os hábitos... Os fatores comportamentais e ambientais, são aqueles que são modificáveis. A mulher ela tem a opção, a chance de evitar, né? De evitar. E tem aqueles que não são mutáveis, né? Então, aquela mulher que já nasce com uma mutação, uma predisposição genética a ter o câncer de mama, né? Nesse caso, normalmente vai ter um histórico familiar. Sim, não é verdade? Maioria das vezes. Então, a mulher ela se caracteriza, configura como alto risco, né? A partir disso, uma história familiar positiva é um dos fatores. A comprovação da mutação genética. Então, muitas vezes ela faz o exame, pela história familiar ela busca o exame genético e ela apresenta-se com a mutação, né? História pessoal, um nódulo, alguma biópsia que se apresentou com alguma atipia, então, né, ela já se configura como alto risco. Né? Então, esses são os fatores que muitas vezes a gente não consegue mudar, a mulher não vai conseguir mudar. Né? Lembrando, um dos outros fatores comportamentais e ambientais também é a gestação, o número de gestações. Né? Então, a gestação muito tardia, né, isso também influencia. Também. Isso influencia. Então, a gestação, ela leva, né, o desenvolvimento final da mama. Então, o desenvolvimento final da mama justamente para a amamentação com o fim do aleitamento materno, isso protege. Então, cada vez menos as mulheres trabalhando mais, amamentando menos, tendo menos filhos. Né? Então, na época das nossas avós, bisavós, né, 7, 5, 6, 7, 8 filhos, famílias grandes, né? 10. Eu sou de família com 10 filhos. Famílias grandes, então a incidência do câncer de mama era menor. Né? Então hoje a gente percebe que famílias muito pequenas, mulheres gestando menos, gestando mais tardiamente, também são um fator de risco. São fatores, né? São fatores de risco. Na vida moderna hoje, com tantos exames, é possível saber a mutação genética, como o senhor falou, mesmo antes de você desenvolver a doença, né? Sim. Nesses casos, qual que é a orientação para as mulheres? Bom, no momento que a paciente a mulher faz o exame, né, detecta-se uma mutação, né, uma variante patogênica, né, que leva um aumento muito grande para o desenvolvimento do câncer, falando assim de 85% de chance de ter o câncer, a gente pode discutir algumas condutas, né, e uma delas, uma das mais discutidas e realizadas, é a cirurgia redutora de risco. Então, a gente opta por, quando a paciente tem a mutação comprovada, fazer a gente chama de adenomastectomia redutora de risco. Tá? Muitos locais, muitos profissionais falam mastectomia profilática, né? A gente usa como redutora de risco, porque o risco tende a zerar. Não é que vai ser zero, não tem como ser zero, né? Mas o risco tende a zerar. A gente fala de alto risco, uma paciente com mais de 20% de chance de ter câncer. Né? O risco habitual, 14%. A gente tende a diminuir esse risco. Né? Então, a cirurgia de redução de risco mamário. E essa cirurgia significa retirada das glândulas? Sim, retirada da glândula. A maioria das vezes nós preservamos a pele, preservamos o mamilo e a areola, né? O complexo oral papilar, e no mesmo tempo procedemos com a reconstrução mamária. Então, um implante de silicone, para poder fazer a reconstrução ali no mesmo momento, no mesmo ato cirúrgico. Tá? Então, a paciente retira-se a glândula e sai com o implante de silicone. Sim, e essa técnica tem se mostrado eficaz, doutor? Sim. Tem. A maioria das vezes, como eu falei, o risco tende a zero, né? As pacientes
a gente vai fazendo um controle dessas pacientes e a longo prazo vê que realmente o risco diminui muito e praticamente não se desenvolve o câncer de mama. Junto à mastectomia, adenomastectomia, né, em algumas pacientes nós podemos proceder também com a cirurgia do ovário, então retirada dos ovários. Salpingo-ofurectomia redutora de risco. Faz as duas. Faz as duas cirurgias, né, porque tendo o ovário como produtor, como, né, a fonte do estrogênio, do hormônio feminino, a gente opta por retirar os ovários e estar menos exposta ao hormônio que possivelmente poderia levá-la ao desenvolvimento do câncer. Nós estamos falando em fator genético. Então, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Os homens também estão sujeitos a esse risco? Sim, os homens estão sujeitos. Lembrando que o risco, né, a incidência do câncer de mama, né, o homem também pode ter câncer de mama. Sim. É uma incidência baixa, rara, mas, né, 1%. Então a gente fala, a cada 100 mulheres que desenvolvem o câncer de mama, um homem pode apresentar o câncer de mama. Tá. Né? E a grande maioria das vezes, esse homem, ele vem com a mutação genética. Normalmente ele vem com por uma mutação, essa razão. Sim, vem com uma mutação genética. Então é importante que numa família onde existam casos de câncer de mama nas mulheres, que os homens também façam o exame para detecção? Na teoria, não. Na verdade, é o contrário. Por exemplo, o pai, né, o homem, teve o câncer de mama, sim, as filhas, né, e possivelmente o filho também pode realizar o teste genético. Mas se a mãe teve câncer de mama, o homem, na teoria, não teria tanta necessidade de realizar. Mesmo que seja genético? Mesmo que seja genético. Tá? A gente pode proceder com a pesquisa. Sim. Tá? Mas as grandes afetadas ainda seriam as mulheres. Então, familiares de primeiro grau, mãe, irmã e filha. Uhum. Tá? Os filhos, né, a parte masculina, o risco pode aumentar, mas ainda assim não é um risco tão alto como se fosse pela linhagem feminina da família. Ah, entendi. Me diz uma coisa, o que diferencia o câncer de mama de outros cânceres? Existe diferença? Não, basicamente não. Assim, as fases são praticamente as mesmas, né? Da carcinogênese, que é da formação do tumor. Uhum. Então, basicamente, essa é a base de toda a oncologia, né? Então, iniciação, promoção, então essa é a base. Tá? Só muda-se realmente o sítio. Tá? E também os hormônios que são ligados ao desenvolvimento do câncer, né? Então, a gente falando de câncer de mama, a gente fala aí em estrogênio, em progesterona, né? Diferente dos outros sítios, né? Falando assim, em relação a trato gastrointestinal, o sistema nervoso central, mas basicamente o desenvolvimento ele se começa, né, de uma mutação de uma célula. Tá? Então, essa célula que inicia-se essa alteração, essa mutação, ela vai se proliferando desordenadamente até o desenvolvimento do câncer, do tumor, né, em si. Uma outra questão, o senhor falou muito dos hormônios, né? Dos hormônios e o quanto eles acabam tendo um papel importante na questão do câncer de mama. A reposição hormonal também é um risco? Bom, antigamente não, há alguns anos atrás, né, existia assim, algum medo em relação ao uso dos hormônios, né, a terapia de reposição hormonal, tá, tanto para estrogênio e progesterona. Né? Então, existiam estudos, né, muito conhecidos na área da mastologia e oncologia, que o desfecho era o uso tanto de estrogênio quanto de progesterona aumentaria o risco para câncer de mama. Há alguns anos atrás, teve uma revisão, né, desse maior estudo, né, e viu que o estrogênio isolado, né, então a terapia isolada com estrogênio já não aumentaria o risco para o câncer de mama. Então a terapia combinada, né, a terapia com estrogênio e progesterona, que levaria ao aumento do risco. Né? Então
o uso do estrogênio isolado não teria risco, né? Sim. Assim, para pacientes sem história. Né? No momento que a paciente tem histórico de câncer de mama, ela foi tratada de câncer de mama, histórico pessoal, essa paciente não pode. Não pode. Familiar, não, né? Isso não é indicado, não teria indicação. Né? Agora, uma paciente com risco habitual não teria uma terapia isolada com estrogênio, já não teria tanto problema quanto a terapia combinada. Sim. Hoje em dia nós temos vários tipos de reposição hormonal, seja via oral, seja implantes, subdérmicos. Isso muda alguma coisa, doutor? Assim, existem os estrogênios, né? Estrogênio tópico, estrogênio vaginal, via oral, né? Isso muda um pouco a absorção, né? O local de absorção da medicação, do hormônio, né? Isso não teria tanta diferença. Não teria tanta diferença, porque no final... Em relação ao risco, não muda nada. O final seria o mesmo, né? Seria o mesmo, né? Não muda nada. Eu gostaria de falar com o senhor também um pouquinho sobre os exames. O senhor é especialista em imagem mamária. Sim. Qual que foi a evolução nos tempos aí, nos anos, em relação a diagnóstico? Foi uma evolução absurda, né, em relação a exames, tanto mamografia, ultrassonografia, ressonância magnética, são os principais exames, né? Temos vários outros, né? A mamografia com tomossíntese, que de um certo tempo para cá veio como um exame para rastreamento, né? Então, a gente fala da mamografia, que é o principal exame, é um exame que realmente... É o primeiro, né? O primeiro exame, né? Que deve ser feito. Que idade? A partir dos 40 anos. 40, né? A partir dos 40 anos, né? Das sociedades de mastologia, Federação de Ginecologia e Colégio de Radiologia, a gente indica a mamografia a partir dos 40 anos. Tá? A partir dos 40 anos, intervalos anuais. Anuais, tá? Né? Então, falando sobre a mamografia, né, a gente observou uma evolução muito grande da técnica do exame, né? Falando sobre dos primeiros mamógrafos, né, aparelhos muito grandes, obsoletos, né? Para a época era o que tinha, era o que realmente deu certo na época, e a gente observou a evolução, né? Então, saindo da mamografia analógica, aquela mamografia ainda que era na chapa, né? Isso. Que não tinha uma acurácia muito boa para visualização, avaliação de calcificações, depois para a mamografia computadorizada, até para os tempos de hoje, com a mamografia digital, mamografia contrastada e tomossíntese mamária, que é hoje em dia, que a gente fala em mamografia 3D, né, que hoje em dia é padrão para rastreamento de câncer de mama. Né? E depois falamos de ultrassonografia, os aparelhos de ultrassom mudaram muito, né? Depois o uso da ressonância magnética, as técnicas de ressonância magnética para pacientes com alto risco. Né? Então, os exames hoje são... Nível de acerto, excelentes. Podemos dizer que é de 100%? Não 100%, porque ainda os exames são avaliados por humanos. Então, alguns podem ter passar algum exame, algum nódulo, né? Por quê? Na mamografia a gente fala sobre densidade mamária. Muitas vezes as pacientes com mamas muito densas, a mamografia não consegue detectar algum pequeno nódulo. Então, por isso que a gente precisa lançar mão de outros exames, ultrassonografia, ressonância. Né? Então, a gente não pode falar em 100% de acerto, né? Às vezes nem com a inteligência artificial, né, que está vindo hoje, né, de uma forma muito assustadora, né, porque a gente ainda, como humano, a gente tem, né, a margem de erro. Sim. Tá? Então, mas os exames, eles estão aí para ajudar da melhor forma. Né? A gente fala em margens boas de acerto. Boas, né? Sim. Já está sendo utilizada a inteligência artificial nos exames ou ainda não? Sim. Já está sendo utilizado. Eu vejo isso até na minha pós-graduação, a gente usava, né, a inteligência artificial em aparelhos de ultrassom. Então, assim, a gente faz o exame com o transdutor, né, o aparelho do ultrassom,
simplesmente circula uma certa área que a gente acha suspeito e aperta um botão e o aparelho fala: área suspeita, realizar biópsia, realizar segmento. Então, o próprio computador ele acaba dando o diagnóstico e a recomendação de conduta. Ele ajuda. Ele ajuda. Né? Isso é muito importante. Muito né? importante. E é importante também, continua sendo importante, com tanta evolução que nós temos em relação a diagnóstico, o autoexame? Sim, o autoexame ele é muito importante. Muito importante. Alguns especialistas ainda acham controverso, né? Vou explicar o porquê. Porque muitos dizem que, ao realizar o autoexame, se a mulher não encontra nenhuma alteração, ela deixa de procurar o auxílio especializado, ela deixa de fazer a mamografia, ela deixa de procurar o mastologista. Então, muitos especialistas desencorajam. Não é melhor não fazer autoexame e já procurar um mastologista, realizar o seu exame periódico, né? Só assim, existem muitas áreas, falando em Brasil, né, muitas áreas que não existem mamógrafos, não existem ultrassom, aparelhos de ultrassom, que muitas vezes o câncer de mama é detectado pela própria paciente, no toque, na observação do seu corpo. Tá? Então, creio que ainda seja muito importante o autoexame. Então, acho que não desencorajo a paciente realizar o autoexame. É um aliado, É um né, aliado. doutor? Isso que ela tem que estar em mente. Não é porque se você realizou o autoexame, não encontrou nada, não tenho nada, não tenho nenhum nódulo, não tenho nenhuma alteração, não vou deixar então de fazer a minha mamografia, vou deixar de procurar especialista. Então, por isso que é um assunto ainda um pouco controverso, né? Mas o autoexame ele tem que ser um aliado. E a mulher precisa conhecer o seu corpo. Tá. E a mulher, então, ela precisa conhecer o seu corpo, como ela precisa ter a consciência que uma vez por ano ela deve procurar um médico especialista. Sim. Não é? Sim. Então é autoexame, mais uma vez por ano fazer uma consulta. Sim. Uma consulta com especialista e pelo menos a mamografia de rastreamento. Muitas mulheres se preocupam quando aparece algum nódulo, pode ser um nódulo de gordura, né? Mas acabam ficando muito preocupadas de que isso um dia venha a ser um câncer. Nada a ver? Ou é um alerta? É um alerta. É um alerta. É um alerta, né? Muitas vezes os nódulos, eles se apresentam, principalmente em mulheres pós-menopausa, tá? Então a gente tem que acender esse alerta, principalmente nas pacientes pós-menopausa que não tinham nódulos presentes. Um nódulo novo, né, numa paciente que palpa um nódulo novo, numa paciente após a sua menopausa, existe uma suspeita. Sim. Então, podemos lançar a mão de realizar uma biópsia, tá, para saber se esse nódulo venha a ser ou não um câncer de mama. Tá? Em pacientes mais jovens, né, pacientes na idade reprodutiva, geralmente os nódulos, né, palpáveis, grande maioria das vezes vão ser nódulos benignos, fibroadenomas, tumores filóides, né, que muitas vezes não escapam também da biópsia. Né? Muitas vezes eles se apresentam num exame de ultrassom ou de mamografia como nódulo suspeito. E nós, especialistas, acabamos por indicar a biópsia. Faz a biópsia e que não é nada, que é só um fibroadenoma, muitas vezes não opera. Né? Então a gente faz só o segmento. Tá? Mas sempre que se aparece um nódulo, precisa sim acender a luz amarela, observar, ver se não tem um crescimento progressivo, se esse nódulo não vem acompanhado de outros sintomas, né? Saída de secreção pela mama, retração, alterações do formato da mama. Então, o nódulo em si, né, junto com outros fatores, outros comemorativos, outros achados, né, que podem ser suspeitos. Nós falamos da evolução da área diagnóstica, né? Agora eu gostaria de saber a evolução na área de tratamento. Como que nós estamos hoje aqui no Brasil e no mundo em relação ao tratamento do câncer? O tratamento do câncer, ele sempre foi um grande tabu, assim, falando
em relação à quimioterapia, um tratamento sempre muito estigmatizado, né? Antigamente nós tínhamos quimioterapias, né, poucos esquemas quimioterápicos, muito tóxicos, muitos usamos ainda, só que o que a gente observa é que a evolução das medicações, né, favoreceram muito o tratamento, né, tanto para medicações quimioterápicas, imunoterapias, terapias-alvo, né, todos são aliados do tratamento do câncer de mama. Então, assim, a tendência é só melhorar. O que a gente percebe, assim, as medicações mais modernas, com menos efeitos colaterais, né, então isso que a gente consegue observar hoje, né, terapias-alvo, imunoterapias, né, que coisas que a mulher tinha muito medo de a queda de cabelo, né, os sintomas da quimioterapia, náusea, o vômito. A gente observa que ainda existe, ainda tem aquelas medicações que fazem parte do esquema básico, né, mas as medicações evoluíram muito, os quimioterápicos e todas as drogas evoluíram muito nesse Tem menos efeitos colaterais, digamos? Menos efeitos colaterais. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Quanto mais cedo se descobre, a chance de cura... Muito maior. Muito maior. Sim, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Por isso que a mamografia é o principal exame para rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. É a única que consegue avaliar, consegue detectar calcificações, né, que podem estar ali relacionadas com o câncer inicial, né? Então, coisa que a ultrassonografia e a ressonância magnética já não tem tanta acurácia. A mamografia, então, como exame diagnóstico, ela consegue detectar essas pequenas calcificações, que são, muitas vezes, o câncer inicial. Tá? Então, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor será o tratamento, a cirurgia, uma cirurgia menos agressiva, um tratamento menos agressivo, né? A gente tem muito mais chance de controle e cura do que, né, aquela paciente que já chega no estágio avançado. Muitas vezes com um nódulo muito volumoso, com axila comprometida, ou até mesmo uma lesão à distância, uma metástase já visceral, óssea. Doutor, o senhor tem os números aqui no Brasil, de números de casos de câncer e a estatística em termos de sucesso de tratamento? O que o senhor pode dizer? Sim, até acho que os números do 2024, se eu não me engano, do INCA, giravam mais ou menos em torno de 74 mil casos novos ano. Tá? Isso é muita coisa, né? Sim. A tendência sempre subindo, né? Se eu não me engano, 2023 eram 73.600, depois 74 mil, e a tendência é subir, né? Só que a gente observa também que com as medicações, a facilidade, né, do tratamento, das medicações, com a modernidade dos novos tratamentos, tanto cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, imunoterapia, a tendência de cura, de controle e cura é muito grande. É muito grande. É muito grande também, né, falando aí em casos de câncer inicial. Tá? Então a tendência é muito grande. E qual que é a importância do tratamento ser multidisciplinar? A mulher, ela começa o tratamento médico, quimioterápico, o que for indicado, mas ela tem um suporte psicológico, nutricional. Como é que funciona o tratamento? Isso é muito importante, né? Em grandes centros, grandes hospitais, sempre a equipe multiprofissional, ela vai estar ali para poder ajudar em todos os momentos, né? Desde o momento que nós médicos demos o diagnóstico ali, falamos para o paciente, é um câncer, né? Até o tratamento da quimioterapia, cirurgia. Então a gente fala da equipe da psicologia, né? Conversando com a paciente, acolhendo as aflições dessa paciente, né? No pós-operatório,
A equipe da fisioterapia, muito importante, né? Porque as alterações, uma mastectomia, no esvaziamento axilar, né? Muitas vezes a paciente vai evoluir com uma alteração do membro, pode evoluir com linfedema, com dor. Então a fisioterapia vai ajudar muito, né, nessas questões, né? A nutrição, né? Então a orientação nutricional para paciente oncológica é muito importante. É muito importante. Tá? Né? A própria enfermagem, não preciso nem falar em todos os momentos. Sim. Também na infusão da quimioterapia, nos curativos, né? Na própria navegação do paciente depois do tratamento. Sim. Né? A equipe é fundamental, a equipe multi é fundamental. E a família? Mais ainda. Mais ainda, né? Mais ainda. Então, apoio familiar, nesses casos, é primordial. É primordial. É primordial. Né? Então, acolhimento familiar, tá? Então, acolhimento do esposo, da esposa, da companheira, né? Do companheiro. Isso precisa... Filhos, né? Isso precisa ter em casa, acho que é o primeiro apoio tem que vir da família. Tem mesmo. E o tratamento hoje em dia varia muito quando a gente fala em sistema público, sistema privado? Infelizmente ainda varia. Ainda é muito grande? Assim, o que a gente observa, né? A gente sempre está muito ligado com o lançamento das novas medicações nos Estados Unidos, na Europa, né? O FDA liberou uma nova droga, uma nova medicação que acaba demorando muito para chegar no Sistema Único de Saúde. Tá? Então, uma medicação que já é há muito tempo utilizada em grandes centros norte-americanos e europeus, aqui no Brasil ainda a gente não é disponível para o Sistema Único de Saúde. Então, muitas vezes a gente ainda tem que usar as medicações que a gente tem ali, né, que a gente usa há muito tempo, as mais já utilizadas. As medicações novas às vezes não chegam como a gente gostaria que chegasse. Né? Ou às vezes quando chegam são muito caras. Né? Então, muitas vezes só o paciente na saúde suplementar, num ambiente particular que vai ter acesso. Então, os planos de saúde já oferecem essas novas drogas, esses novos medicamentos? Oferecem. Não são todas. Não são todas. Existem medicações muito caras, são valores muito altos, que os planos de saúde não oferecem por completo. Assim, a tabela é muito maior, né? O rol de medicações é muito maior do que a gente falando do Sistema Único de Saúde, né? Mas já, né, é um grande começo, né? Pelo menos. Né? Então a gente espera que o Sistema Único abrace, evolua, né? E traga essas medicações para todos os pacientes, para todos os tratamentos possíveis, não só para o câncer de mama, né? Para todos, né? Os tipos de câncer. Apesar de tudo isso, o Brasil se situa como um país que está à frente na cura do câncer de mama, que tem um tratamento bom e adequado? Sim. O Brasil ele está nesse patamar, trazendo um pouco mais para o estado de São Paulo, né? Eu vivo mais falando a realidade do estado de São Paulo, né? Tive a oportunidade de trabalhar por 4 anos no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no ICESP. Trabalhei no pronto-socorro, lá eu não exercia a função de mastologista, mas eu trabalhei no pronto-socorro do ICESP. E ali eu não lidei só com o câncer de mama, né? Então ali, com todos os outros tipos de neoplasias e todas as suas intercorrências. E ali eu percebi que a gente tem ainda o que cobrar do SUS, mas olhando alguns hospitais, alguns institutos, a gente fala assim, nossa, tem muita coisa boa existe. Né? Muito o governo consegue oferecer, né? Que não seja por completo, mas um tratamento de excelência. Né? Então, ali eu via que
o SUS, ele... O nosso SUS ainda é um sistema que está à frente. Que está à frente. Tem suas dificuldades, sim. mas está à frente de muitos e muitos, outros países. Comparando, né? A gente fala assim, vamos falar sobre Estados Unidos, FDA, etc. Mas os Estados Unidos é um lugar que não existe saúde pública. Né? Então, o acesso é muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, se você não tem condições... Você não vai ter acesso o tratamento. Você vai procurar você não vai ter acesso alguma coisa. Nem a esse medicamento de primeira geração e nem a esse de média geração que nós temos aqui. Infelizmente, né? nenhum. Coisa que aqui no Brasil, graças ao SUS, nós temos. Então, eu sou um defensor do SUS. Assim, né? Eu trabalho, desde que eu me formei, sempre trabalhei no SUS. Né? E, sim, igual eu falei, tem as suas dificuldades, mas para mim não existe um sistema melhor como o nosso. Nós podemos e precisamos evoluir sempre. Sim, sempre. Né? Sempre, né? O senhor é jovem, me diz uma coisa, há quanto tempo o senhor está cuidando das mulheres com câncer de mama? Bom, eu me formei em mastologia no ano de 2020. 2020, isso, tá vendo? Eu sou formado pela PUC de Campinas, me formei em 2014. Depois tive um ano que eu fiquei na Força Aérea, né, fui para Pirassununga, na cidade de Pirassununga. Voltei para a PUC, então iniciei a residência de cirurgia geral. Então, eu não sou ginecologista, sou cirurgião geral e, posteriormente, fiz a especialização em mastologia. Então, foram 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de mastologia. Depois do término da residência, no 2020, em fevereiro de 2020, eu terminei a residência. No mês de março, iniciou a pandemia. Nossa! E aí, eu saí de Campinas, fui para São Paulo, lá trabalhei no Exército, fiquei 4 anos no Exército, lá então na linha de frente com a pandemia, mas não deixando a parte da mastologia. Então, tanto trabalhando na linha de frente do Covid, mas não deixando de lado as pacientes Uma pandemia que ceifou a vida de milhares profissionais da saúde, né, doutor? Sim. O senhor adquiriu também a Covid? Sim, eu tive Covid. Eu trabalhava na Santa Casa de Valinhos e numa dessas inúmeras intubações, né, que a gente fazia por plantão, né, eu acabei contraindo a Covid. Isso foi no mês de agosto, mais ou menos, né? Então, passados os 5 meses do início da pandemia, mais ou menos, eu tive Covid, né? Mesmo com todas as... Com todos a paramentação, de proteção, com tudo, face shield, aquela época era Tyvek, face shield, luva, e não teve jeito. Eu tive, sim, o Covid. Foi uma forma moderada, branda, né? Não tive tantos sintomas, mas tive conhecidos, colegas que perderam suas vidas devido ao Covid. Devido ao Covid. A gente sabe, colegas, médicos, né? Mas também enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, da saúde em geral, né? Pessoal do apoio. Não escolheu, né, doutor? Não escolheu. E nesse tempo da Covid, da pandemia, né, nós tivemos um certo represamento no diagnóstico dos cânceres em geral, não é verdade? Sim, é verdade. As pacientes pelo lockdown, nada funcionava eletivamente praticamente, né? Então muitas não deixaram de fazer o exame preventivo, né? A mamografia, né? E depois que né, a poeira baixou, que começou a reabertura e os serviços voltaram a oferecer, né, o rastreamento, os exames de rastreamento, a gente viu, né, um crescimento, né, dos casos, né, que ficaram represados, né,
que chegaram depois, já em alguns casos até avançados. Então não realizaram, passaram 1, 2 anos sem realizar o exame de mamografia, o exame de rastreamento, e quando já se apresentavam, já se apresentaram como casos avançados. Conta pra gente, o que o senhor aprendeu nesses anos todos aí de convivência com as mulheres com câncer de mama? Eu aprendi que assim, a resiliência, né, que elas têm desde o momento do diagnóstico, né, até o momento que eu falo assim, você está curada, você controlou a sua doença, você chegou à cura, a principal é a resiliência, né? Assim, o diagnóstico ele impacta, né? São as fases, né? Sim. As fases que a gente fala da negação, você recebe a notícia, depois vem a negação, a barganha, a aceitação. A gente percebe todas essas transições de fase, sim, né? Até chegar ao tratamento, à cura, né? Então, o que eu percebo das pacientes é a força que elas adquirem nesse período, nesse processo, né? A resiliência, a força, a vontade de querer viver, né? de se livrar, de se curar e falar assim, poxa, eu tenho uma vida pela frente, tenho uma família, eu tenho uma vida, eu tenho que viver ainda. Então, elas adquirem força, né, da família, nós profissionais ajudamos da melhor forma, com certeza. Mas acho que vem de dentro. É alguma coisa que vem força da mulher. Força da mulher. É a força da mulher. Houve a cura. Parou o tratamento, doutor? Não tem? Não. Não, né? Não. Eu falo que quando as minhas pacientes nunca vão ter alta do meu consultório. Nunca vão ter alta. Né, eu sempre gosto de acompanhar as pacientes de uma certa forma. Teve diagnóstico, tratou, operou, né? Então, segmento, primeiro ano pós-tratamento, eu sempre gosto de acompanhar cada 3 meses, 4 meses. Então, pelo menos um exame clínico, como que você está? Tem algum sintoma novo? Percebeu alguma mudança nova? Tá? Passados daí do 2º ao 5º ano, a gente se vê a cada 6 meses. E depois, no pós-5º ano, pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano tem que bater o ponto. Tem que bater o ponto. Com exame físico, exame clínico, né? Uma boa história, uma boa conversa, um exame físico, um exame clínico e um exame de imagem, a mamografia, muitas vezes, né, a ultrassom e a ressonância magnética também. Então elas nunca vão ter alta. Paciente depois nunca vão ter alta. Pelo menos para conversar comigo elas vão para o consultório. Sempre. Vão. E eu observei pela sua formação que você é um profissional completo, né? Você faz o diagnóstico, Sim. Acompanha, faz todo o procedimento e trabalha também o pós, né? Sim, o follow-up, né? Isso. Eu me especializei em imagem da mama, né? Fiz uma pós-graduação em imagem, então faço laudo de mamografia, faço biópsia. Né? Ultrassom mamário de rastreamento, biópsia mamária e dado o diagnóstico, a cirurgia e depois todo o segmento. Então, desde o primeiro momento que a paciente vem no meu consultório, né, então a gente faz esse caminho. História, exame, biópsia, cirurgia, né? Só assim, o tratamento quimioterápico é a cargo dos colegas oncologistas e depois radioterapia, né, os radioterapeutas, mas sempre tendo o segmento da paciente, o follow-up da paciente comigo. Sim. A reincidência é muito alta? Depende muito do tipo, do tipo de tumor, de câncer, né? Existem os tipos luminais, né, que são um subtipo molecular do câncer de mama, aqueles que são hormônio, né, receptores de hormônio positivos. Esses têm uma taxa de recidiva menor, né, geralmente é uma recidiva, quando recidivam, uma recidiva mais
a longo prazo, né? A gente fala 10 anos, né? Os tumores triplo negativos, que são aqueles mais agressivos, ou até aqueles que são HER2, né? Os que expressam o HER2, eles têm uma agressividade maior, então eles têm uma tendência à recidiva precoce, né? E a recidiva e também a disseminação à distância, na recorrência à distância, então a metástase, né? Mas, então, depende muito do subtipo, né, da agressividade, do grau histológico, da agressividade do tumor, do subtipo molecular. Tá, e aí a gente volta lá no começo, que é a detecção precoce, que vai ajudar muito nesse quadro posterior, não é verdade? Detecção precoce é primordial. Sim. Achou qualquer alteração que detectou na mama, isso daqui não existia na minha mama, esse nódulo não existia, essa retração, esse formato, essa secreção não saía da minha mama, e todos esses são sinais, né, de um possível câncer de mama. E isso merece um segmento, uma avaliação minuciosa. Tá, falamos do diagnóstico, né? Falamos bastante sobre os cuidados e a cura, né? Sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estética, que para a mulher é muito importante. Sim. Também nesse campo nós tivemos evolução, não é, doutor? Sim, tivemos uma grande evolução. A gente começa a falar das cirurgias, nas primeiras cirurgias para o câncer de mama, né? Feitas por Halsted. Então, cirurgias muito agressivas, cirurgias muito radicais. Né? Então, retirava-se a mama por completo, parte da musculatura da parede torácica, esvaziamento axilar completo. Então, uma cirurgia que é muito radical. Né? Então, deixava-se, a estética não era preservada. Né? E isso foi evoluindo, né, no decorrer do século XX, até chegando na década de 70, chegou só a mastectomia em si evoluiu, então preserva-se uma parte da musculatura, preserva-se uma parte dos linfonodos da axila, depois passamos para os quadrantes, então a cirurgia foi ficando mais conservadora. Cirurgia cada vez mais conservadora. Tá? Então, não fazia-se mais a mastectomia quando indicado, fazia-se o quadrante da mama, né? Então, depois o setor, né? A ressecção segmentar, então tirava só a região do tumor, e cada vez menos esvaziando a axila, fazendo uma análise mais enxuta da axila, então biópsia de linfonodo sentinela. Hoje a gente fala até preservação de axila em alguns determinados tipos de câncer, e até finalmente falando sobre a oncoplastia, né? Então, técnicas de cirurgia plástica relacionadas à cirurgia oncológica. Então, a paciente, mesmo com tumores avançados de mama, a gente consegue preservar, né, a estética. Né? Então, falando em rotação de retalhos, preservação de areola, de mamilo, né? Quando indicado, a gente consegue fazer uma cirurgia que preserva-se a estética da paciente. Reconstrução imediata, o implante de silicone. Isso, o implante de silicone. E quando não consegue preservar, hoje nós temos tatuagem que ajuda na reconstrução. Também essa parte evoluiu bastante. Evoluiu muito, né? Então, a tatuagem, a micropigmentação, né? Da região da areola. Né? Hoje, assim, são trabalhos perfeitos. Realísticos, né? Então, micropigmentações em 3D, né? Então, assim, adesivos, assim, várias técnicas foram desenvolvidas justamente para a preservação da estética. Quando não conseguiu se preservar o mamilo, a areola, né? Então muitas vezes consegue fazer a pigmentação, reconstrução do próprio mamilo com outras áreas doadoras do próprio corpo, tecidos do corpo, né? Isso foi um ganho importantíssimo. Isso é maravilhoso, Isso é maravilhoso. Doutor Silvio, eu gostaria agora que o senhor deixasse uma mensagem sua para todas essas mulheres
e homens também que estão nos assistindo, porque os homens também são muito importantes Sim. como apoio, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse para eles uma mensagem. A mensagem que eu queria deixar é: conheçam o seu corpo. Tá? Veja qualquer alteração que o seu corpo apresente, os sinais que o seu corpo está apresentando. Então, presença de algum nódulo, né, de alguma retração, secreção, busque fazer a sua mamografia, busque fazer o seu exame de rastreamento, procure o profissional. Não deixe de procurar o profissional, não tenha medo, não tenha medo. Se vier o diagnóstico de um câncer, um diagnóstico desfavorável, muitas vezes eu falo assim para minha paciente, né, você vai encarar de frente, vai tratar e vai vencer. Então, essa é a força, a resiliência que eu sempre falo para as minhas pacientes, né, para quem passa no meu consultório. Eu sempre deixo uma mensagem quando ela vai sair do meu consultório, eu falo assim: estamos juntos. Então, pode contar comigo como profissional, que nós estamos juntos em todo o tratamento. É essa a mensagem que eu queria deixar. Não deixe de realizar seu exame preventivo. Salva vidas. O exame de mamografia é o único exame capaz de salvar vidas. Dr. Silvio, muito obrigada. Quem falou com você hoje foi o Dr. Silvio Garcia Simões, um profissional que estuda e está dia e noite trabalhando para salvar as mulheres com câncer de mama. Você que está vendo esse programa, não esqueça de compartilhar o mesmo com as suas amigas, com a sua mãe, com as suas irmãs, com as suas colegas de trabalho. Segue o Sim Saúde lá no YouTube, aciona o sininho para saber de outros programas nossos, e este podcast você pode ouvir também no Spotify. A gente se vê no próximo episódio e eu deixo os agradecimentos à equipe técnica, o Davi Meirelles e o Bruno Nunes, que trabalham comigo na produção do Vozes da Saúde. Um abraço e até a próxima!